Como prometido, agora as últimas questões, das 53 a 57. Na 53 traz a referência de uma questão que envolve a presença do índio dentro da nossa história. E indagando por que da pouca visibilidade do contexto indígena na história e porque eles achavam que o negro tinha mais tendência a ser melhor aceita a escravidão do negro do que do índio. E o exercício diz também, ao discorrer sobre a importância da mão de obra de africanos escravizados na América Portuguesa, Novaes, que é o nome do autor do texto da prova do concurso Professor de História do município de Goiânia, realizado no domingo passado, tem como resoluções para apontar a correta. Refutar o argumento de que o africano seria mais disposto ao trabalho escravo, rejeitando o discurso que justifica a escravidão por supostas características atribuídas aos povos subjugados. É letra A nesse caso, mas vou ler os outros para vocês perceberem. Reforça a atuação da Igreja na proteção dos índios, subentendendo que a catequização contribui para a diminuição do aprisionamento e da escravidão da mão de obra indígena. C. Explica o uso da mão de obra de africanos escravizados na América Portuguesa, apontando a necessidade econômica da coroa em obter mão de obra barata e em larga escala. D. Rendimento, o papel da colônia na implementação do tráfico negreiro, rompendo com uma historiografia tradicional que privilegia a atuação do Estado metropolitano na formação do sistema colonial. No caso é a letra A, a resposta da questão 53. Na 54, peço que todos abram, que realizou esse concurso, abram na 54 e quem não tem o site que eu relacionei essa pergunta, a prova tá no site da Prefeitura de Goiânia, que tem um link no meu o texto. O 54 traz um texto referente do papel das mães, filhas e irmãs das mulheres na Revolução Francesa e pede para analisar esse documento para indicar a resposta certa, denunciar a exclusão das mulheres no processo revolucionário, que é a questão da Carta da Liberdade no período da Revolução Francesa, que tem os pressupostos da Revolução Francesa. Revolução Francesa defendendo a atuação feminina na esfera pública, considerando essencialmente masculina, mesmo pelos grupos revolucionários. Letra A nesse caso, que é o texto referência, resposta à questão do texto referente à Revolução Francesa e o papel das mulheres, que tem até um artigo sobre os princípios da Revolução Francesa no texto. Para quem não tem a prova no site
que eu deixei um link na questão. E questão 55. Tem um texto que relata sobre a questão do Brasil. Brasil como sendo um paraíso terreno. E pede para apontar a resposta certa que o exercício pede. Ao ler o texto, vocês percebem, por exemplo, que a letra A ignorava os textos sagrados apresentados uma visão empírica da religião. Ou seja, o texto ignora, o autor dá a entender que ignora os textos sagrados e que refere-se que a Terra Santa verdadeira seria o Brasil, o território brasileiro, e não Israel. É verdade? Não. Despreza o conhecimento teológico, priorizando aspectos do imaginário colonial. Não. Contesta os dogmas católicos adotando referências eruditas e populares. Essa é a resposta da número 55. É um questionamento dos dogmas católicos. Agora, 56. Traz uma figura de escravos, como vocês podem ver no vídeo. E traz o seguinte questionamento. Parte do livro didático de história privilegia obras e a violência. Obras representa obras de Debré, que é o pintor, né, em questão, que dessa pintura que eu mostrei para vocês, que representa o trabalho escravo e a violência sofrida por eles. Contudo, o artista francês também representou aspectos da cultura dos africanos e dos afrodescendentes da América Portuguesa, como as irmandades. A representação da irmandade indica que ela se constitui como um espaço de quê? Agora vamos ler as opções. Garantia para os escravos fugidos, providenciando alojamento, assistência jurídica e arrecadação de fundos para a sua alforria. Não. Rejeição do catolicismo, permitindo que os negros mantivessem seus cultos originais africanos e seus preservar identidade e preservaria a sua identidade. Não. Socialização dos negros, foram possibilidades, debates contra a escravidão e transformação de tais associações em movimentos políticos abolicionistas. Não. Agora, e a resposta certa é transculturação, com a hipnotização da religiosidade africana e do catolicismo, ultrapassando além da arrecadação de recursos para a construção de igrejas e para o auxílio mútuo. E a última questão, a 57, traz uma nota de um jornal do período escravista, em que fala de um suposto escravo uma suposta escravo fugida que era violenta, e o outro refere-se à venda de uma escrava. Nesse sentido, o exercício fala: os anúncios de jornais representados podem ser trabalhados como documentos históricos em sala de aula. No entanto, o professor deve
ser cauteloso ao proceder à análise documental, buscando não usar as fontes como mera descrição real do. Um exemplo dessa precaução. Queria um exemplo dessa precaução. Letra A. Associar as distâncias formais de descrição física dos escravos aos interesses de cada anúncio, uma venda e uma outra captura. Investigar a credibilidade dos jornais, que no caso em questão seria a mais adequada. A B seria investigar a credibilidade dos jornais e de seus anunciantes. Poderão falhar nas produção e na produção e no discurso periodista. Não. Até agora vocês percebem que a é a mais adequada. Problematizar a linguagem do texto, destacar as transformações do português arcaico com o português atual. Também não é. Contextualizar a fabricação dos jornais com a formação do Brasil Império e o estabelecimento da imprensa no território nacional. Imprensa no território nacional. E confirma-se a questão que se relaciona à letra A, né? Sendo a resposta da questão 57. Associação às ditas formas de descrição física dos escravos, aos interesses de cada anúncio, um de venda e outro de captura. E pois bem, galera, eu vou fazer sobre as outras questões. Espero que vocês tenham gostado até agora dos vídeos. Você que está assistindo pela primeira vez, não se esqueçam de adicionar nas suas redes sociais e inscrever no meu canal. E tenham uma boa tarde.